Graças a Deus por mais esse dia, graças a Deus por mais uma vez a presença do Senhor e graças a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem separado para cada um dos nossos ouvintes, cada um dos nossos irmãos em Cristo Jesus nosso Senhor, que aplicam a ouvir a palavra de Deus todos os dias em nome de Jesus. Meus queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre um temazinho bem estranho, até que nós já ouvimos muitas vezes no púlpito da igreja, natural, né? Um fogo que pode abençoar ou amaldiçoar. Bem, para isso eu vou usar um texto em Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6. Assim também, a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como o mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Meus queridos, nós temos aí um grande problema envolvendo a humanidade e os seres humanos, que na verdade é o proferir das nossas palavras que acaba destruindo muitas coisas. Parem um pouquinho para analisar e pensem comigo e observem quantas pessoas, quantos casamentos foram destruídos por causa de palavras. Quantos empregos foram perdidos por causa daquilo que eu falei que não deveria ter falado. Enfim, mortes que têm acontecido por causa de palavras às vezes mal entendidas, mas que foram proferidas. Meu querido, pensa bem, quantas vezes nós, eu, você, já nos arrependemos de algo que dissemos. Você já feriu alguém com as suas palavras? É certo que sim, quase certo. Você já se envolveu em confusão por causa da sua língua? É verdade, já se envolveu em confusão. Se você respondeu sim a essas perguntas, é claro que você não está sozinho. Todos nós já pecamos com nossa língua e precisamos da graça de Deus para controlá-la. Guerras já se deram, já explodiram guerras na humanidade por causa de palavras. Enfim, muitas coisas ruins já aconteceram em todo o mundo e continuam acontecendo por causa de palavras. Meus irmãos, Tiago nos ensina sobre o poder da língua e o perigo da língua mal usada. Ela nos diz que a língua é um pequeno membro em nosso corpo, mas que tem um grande impacto na nossa vida e na vida dos outros. E nos compara, ou seja, ele nos compara a língua a um fogo que pode incendiar até uma floresta inteira. Quer dizer, como já dissemos, ela pode explodir até uma guerra. Essa é a grande verdade. E nos diz que a língua é um mundo de iniquidade que contamina todo o nosso ser e que é inflamada pelo inferno. Por que Tiago diz isso aqui, né? Inflamada pelo inferno. Irmãos, vocês já notaram como que nós temos imensidades de igrejas que nasceram no Brasil no último século e continuam no atual século 21, todos os dias nascendo numa esquina uma nova igreja. E quando eu pergunto normalmente para as pessoas por que isso, elas dizem que é por questões doutrinárias. Eu não consigo entender o que é a questão doutrinária que pode levar a uma cisão que na verdade é condenável pelas Escrituras. É condenável. Inclusive condena com perdição, com condenação eterna. Perde-se a salvação. Quantas pessoas, caso eu vi brigas extraordinárias, eu tentei apaziguar confusões enormes dentro de igrejas que acabaram dividindo
e nascendo outras pequenas ramificações. Eu não censuro que venham nascer igrejas, não censuro que comecem a pregar o evangelho em vários lugares. Prefiro que tenha bem mais igrejas do que bares que destroem lares e famílias. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nós temos hoje no mundo e no Brasil mais pessoas fora da igreja do que dentro dela, por causa de confusões criadas dentro das denominações. Pessoas que abandonaram e não querem nem ouvir falar de igreja mais, por causa que as pessoas criam um reduto próprio e a sua língua é a principal arma para destruir e desmoronar estruturas familiares e até mesmo estruturas religiosas. Isso nos mostra que a língua mal usada pode causar estragos muito grandes. Ela pode provocar conflitos, divisões, ofensas, maldições. Ela pode revelar o que há em pior em nós: orgulho, inveja, mentira, ira, maledicência. Ela pode ser usada para o mal e não para o bem. Ela pode ser uma arma do diabo e não de Deus. Por que eu digo isso? Porque tudo que a língua fala e profere, que causa estragos, vem do maligno. E normalmente vindo do maligno, ela é sutuada de mentiras, de fantasias, criada pela mente humana para se autodefender. Então precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós estamos de joelhos, chorando, clamando a Deus e indo para o inferno. Tem que tomar cuidado. Que estrago eu estou fazendo? Eu ouvi antigamente as pessoas se aproximarem uma da outra, abraçarem as outras em pranto, confessarem o seu pecado e pedir perdão. Hoje ninguém faz mais isso. Como podemos evitar esse perigo? Como podemos usar a nossa língua para a glória de Deus e para o bem do próximo? Tiago nos dá algumas orientações em sua carta. Devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Capítulo 1, verso 19. Devemos ouvir mais a Deus do que aos outros. Falar menos de nós mesmos. Devemos pensar antes de falar e medir as nossas palavras com sabedoria. Devemos receber com mansidão a palavra implantada em nós. Capítulo 1, verso 21. Devemos deixar que a palavra de Deus molde o nosso coração, a nossa mente, e que ela seja o nosso guia, o nosso padrão. Devemos falar conforme a verdade e a graça de Deus, segundo as Escrituras. Devemos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Devemos colocar em prática o que ouvimos, aprendemos da palavra de Deus. Devemos falar com coerência e integridade, sem hipocrisia ou duplicidade. Meu irmão, nós não podemos falar aquilo que ouvimos dos outros, mas sim o que está nas Escrituras. Eu não posso passar com palavras aquilo que eu ouvi dizer. O que nós devemos fazer é refrear a nossa língua, porque eu só ouvi dizer. Capítulo 1, verso 26 de Tiago. Devemos controlar os nossos impulsos, as nossas emoções, e não deixar que eles dominem a nossa fala. Devemos evitar palavras torpes, vãs, rudes ou ofensivas. Devemos usar a nossa língua com moderação e discernimento. Eu tenho conversado com obreiros, pastores, que vêm falar da Bíblia e usam palavras torpes em sua língua entre as frases usadas. Isso faz deixar claro, como diz a história popular, o costume do cachimbo deixa a boca torta. E o costume de palavrões no dia a dia, ela sai na minha mensagem, sai no meu relacionamento com as pessoas. Precisamos tomar cuidado com isso. Devemos bendizer a Deus e aos homens. Capítulo 3, verso 9 e 10. Devemos usar a nossa língua para louvar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Devemos usar a nossa língua para abençoar os homens que são feitos à imagem de Deus. Devemos usar a nossa língua para edificar, consolar, exortar e encorajar. A Bíblia nos convida que nós devemos orar sem cessar. Orar sem cessar, meu irmão, é estar em comunhão com Deus o tempo inteiro, no trabalho,
no dormir, no momento da oração, no momento da leitura bíblica, no momento da pregação, no momento que eu estou numa loja, que estou no mercado, o tempo todo eu tenho que estar com a minha mente voltada para Deus. Que Deus nos ajude a ter uma língua santa, sábia, agradável, que Ele nos perdoe para que, pelos nossos pecados, pela nossa língua, pelo aquilo que fazemos de errado e por toda a impureza que cometemos, que Deus encha do seu Espírito Santo cada um de nós e que nos capacite a falar palavras que agradam e que edificam a Deus e aos outros. Que Ele seja glorificado em tudo e que Ele possa se alegrar por aquilo que nós pronunciamos. Que Ele possa ser, que felicidade ver o meu servo e a forma como ele está. Meu querido irmão, quero que você glorifique a Deus, pense nisto e tenha um bom dia.